primeiro lugar, vamos representar o movimento dos íons presentes aqui nesse gás. Bom, no interior da lâmpada fluorescente, nós temos íons positivos que se deslocam para o polo B. Esse deslocamento gera uma corrente elétrica, que eu vou representar aqui como I+, corrente elétrica gerada a partir dos íons positivos. Apesar dela estar dentro da lâmpada, eu vou representar de fora, para o desenho ficar mais claro um pouquinho. Os íons negativos, da mesma forma que os positivos, também se deslocam no interior dessa lâmpada, no interior do gás ionizado. Porém, eles, como têm sinais contrários, se deslocam em sentidos opostos, de B para A, como dito no enunciado da questão. Muito bem. Nesse caso, nós temos então duas correntes ou duas intensidades da corrente, uma determinada pelos íons positivos e a outra pelos íons negativos. A intensidade da corrente elétrica ela pode ser determinada pela seguinte equação: I igual a ΔQ, ou quantidade de carga que atravessa a seção reta do condutor, por unidade de tempo. Só que essa quantidade total de carga que atravessa a seção reta do condutor pode também ser calculada a partir do número de portadores de carga vezes a carga elementar, ou no caso aqui a carga de cada íon, que é idêntico à carga elementar na situação. Muito bem. Portanto, a expressão para o cálculo da corrente elétrica seria essa mostrada na figura. Como nós temos aqui o movimento de cargas positivas e negativas, a gente vai calcular a corrente dos íons positivos e a corrente gerada pelos íons negativos, uma de cada vez. Pelos íons positivos, teríamos que eles se deslocam também a taxa de 1 vezes 10 elevado a 18 íons por segundo. Essa taxa ela pode ser representada aqui na fórmula a partir dessa razão. Número n de íons dividido pelo tempo, no caso aqui de 1 segundo. Sendo assim, colocando aqui 1 vezes 10 elevado a 18 íons por segundo, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs de carga por íon. Executando-se aqui o cálculo, a gente teria 1,6 vezes 10 elevado a menos 1, que daria 0,16 coulombs por segundo, que seria o ampere. Esse cálculo aqui determinou a corrente gerada pelos íons positivos. A intensidade da corrente gerada pelos íons negativos pode ser calculada da mesma forma. A diferença é o sinal da carga. Então, como eles se movem para o polo A a uma taxa de 1 vezes 10 elevado a 18 íons por segundo, vezes a carga de cada íon, lembrando agora, essa carga é negativa, resultaria numa corrente de 0,16 amperes, porém com sinal negativo. Nesse caso, apesar do contrário do que muita gente pensa, onde o pessoal costuma pensar que a corrente elétrica é igual a zero, nós temos que ter uma consideração. Essa consideração será a seguinte: como a corrente de íons negativos ela vai de B para A, como o fluxo de íons negativos vai de B para A, podemos trocar esse fluxo de íons negativos de B para A por um suposto fluxo de íons positivos de mesma quantidade de A para B, colocando então o movimento das cargas no sentido convencional da corrente. Então, movimento de carga negativa indo para a esquerda seria equivalente ao movimento de carga positiva indo para a direita. Nesse caso, a gente somaria as duas correntes de 0,16, onde a gente faz a suposição que ela é positiva, resultando, portanto, numa corrente igual a 0,32 amperes. Portanto, a resposta do exercício é a letra B.